Fala galera, estamos aqui reunidos para mostrar para vocês quão dinâmico é o mundo dos leilões de imóveis, que abrange várias áreas. Aqui hoje temos vários profissionais para mostrar que juntos somos mais fortes. Temos Walter, que é especialista em casos jurídicos, temos Itamar, que é correspondente bancário e também despachante documentalista, temos Larissa, que é especialista em engenharia e também investidora no mercado imobiliário. O que a gente quer falar com isso? Que leilão não é só desconto. Leilão é técnica e leilão também é parceria, é network. E um depende do outro. E é o que a gente fala sempre, que juntos somos mais fortes. E aqui eu quero começar com Larissa, uma pessoa que acreditou no projeto, está colocando em prática, está vivendo algo que transformou a sua vida, está em transição de carreira e quer mostrar que isso é possível. Qualquer brasileiro com técnica é capaz de colocar em prática tudo que é falado na internet. Treino é treino e jogo é jogo. Ela vai mostrar que isso é real e que vale a pena. Larissa, eu queria que você falasse aí como que você está se sentindo investindo no mercado imobiliário, como que começou tudo isso e qual que é a sensação e se é capaz de começar com pouco dinheiro, o que é importante, qual é o diferencial e o que você está atuando na prática e o que você tem que falar para essa galera aí que está no dia a dia só consumindo conteúdo aí, muitas vezes vivendo ilusão e a gente sabe que na vida nada é fácil, mas com técnica tudo é possível. Seja bem-vinda, Larissa. Gente, primeiramente eu queria agradecer vocês por estar aqui. Um marco na minha carreira, né? Através do leilão de imóveis eu estou conseguindo fazer uma transição de carreira, sair do CLT. Eu, como engenheira civil, há 2 anos atrás, meu pai me fez uma pergunta se eu tinha conhecimento do leilão de imóveis. E aí eu fiquei, né, assim, eu não sabia e fui pesquisar, porque como eu era engenheira civil, eu fiquei sem graça de falar para meu pai que eu não entendia do assunto. Aí fui pesquisar, primeiro eu comecei a pesquisar como construir casa para vender. E aí, um dia eu estava na casa de uma arquiteta, amiga minha, e um arquiteto, e eles me falaram do Manuel. E aí, na hora, ela foi e falou: Você quer fazer uma chamada de vídeo com ele? Eu falei: Quero. Fizeram a chamada de vídeo com o Manuel, e desde esse dia a gente nunca mais parou de trabalhar junto. Aí, nessa chamada de vídeo, ele me explicou sobre leilão de imóveis, ele me mostrou algumas casas, alguns apartamentos com desconto, e o que dava mais medo é que era fora de Minas Gerais. Então, isso aí, antes de comprar, eu comprei a mentoria, eu fiz a mentoria com ele, e antes de arrematar, eu pesquisei bastante. Até chegou um dia que eu decidi que seria meu primeiro imóvel. E eu comprei o primeiro imóvel na cidade de Divinópolis. O primeiro imóvel foi financiado, porque eu queria gastar pouco para fazer o teste ali se eu ia gostar. Então, meu primeiro apartamento foi lá em Divinópolis. O valor do financiamento foi R$ 57.000. Eu gastei nesse imóvel R$ 18.000 para fazer a operação total e tive um lucro ali de quase 30 mil na primeira venda. Como que funciona o imóvel financiado? Você compra ele, você financia pela Caixa, e aí, quando você recebe da Caixa, a Caixa quita o financiamento e te devolve o resto do dinheiro. Você vai abater o que você gastou e o resto é lucro. Então, com o lucro do primeiro imóvel, eu consegui fazer o segundo. Então, meu segundo imóvel também foi financiado. E aí, eu não parei mais. Hoje, eu já estou aí com 12 imóveis, sendo em Divinópolis. Divinópolis, inclusive, eu comprei casa também. Depois eu vou mostrar aí como que estava a situação da casa que eu comprei. Porque é um ato de coragem também. Às vezes, você vê a casa num estado todo ruim e você não acredita que você vai conseguir deixar aquele imóvel bom com pouco dinheiro e dá para fazer uma reforma com economia. Então, hoje eu estou com 12 imóveis em Betim e eu estou com a grande maioria na cidade de João Pessoa. Em João Pessoa eu tenho 7 imóveis. É isso aí. Larissa, o que você acha que está faltando para a galera a ver esses imóveis? Porque a gente entra no site da Caixa, por exemplo, tem mais de 30 mil imóveis. Será que está faltando mesmo? É só dinheiro? É coragem? O que você acha ali que trava as pessoas? Muita gente morando no aluguel, muita gente com dinheiro parado na poupança. Pelo que a gente viu aí você falando e a gente acompanha no dia, com 18 mil virou 30 mil. Então a gente está falando de praticamente quase o dobro de retorno do investimento. A gente sabe que tem muita gente com dinheiro parado na poupança que mais rende ali 7% ao ano. Então a gente está falando um comparativo que proporcionalmente essa pessoa vai demorar 30 anos para ganhar o que você ganhou num certo período, que geralmente esse processo dura em máximo 12 meses, né, que a gente pode estar acompanhando, né, entre a compra até a venda. E sem falar que hoje a Selic estando 15%, a pessoa que deixa o dinheiro parado na poupança está perdendo metade do que tem para a inflação. Então, o que você acha que está faltando para o brasileiro colocar em prática essa atitude que você tomou?
Conhecimento. É o fato de realmente querer aprender, igual eu fiz a mentoria. Você lembra que eu ficava todo sábado, toda segunda-feira, todas as suas aulas eu participava. Fora do ambiente também de aula na prática, você lembra que eu ficava de manhã, todos os momentos que eu tinha dúvida, eu perguntava. Porque não existe dinheiro fácil, né? Se eu falar com você que é fácil, é mentira. No meu ponto de vista, como investidora e como uma pessoa que está na área de construção, é o melhor investimento. Quando você fala aí de 30 mil, 27 mil reais, esse apartamento eu não demorei um ano para vender ele, não. O processo dele, de início e fim, foi de 6 a 7 meses. Se você pega aí 27 mil e divide por 6, por 7, esse dinheiro no banco nunca ia dar essa rentabilidade, né? Os 18 mil que eu investi. Então, eu falo assim, o conhecimento, em primeiro lugar, e a atitude. Porque não adianta também eu ter o conhecimento e não ter atitude. Meus primeiros imóveis, eu fui pessoalmente fazer. Eu fui fazer na prática. Como eu comecei a fazer muito, eu comecei a pagar, por exemplo, a administração de obra, eu comecei a delegar mais. A minha corretora de Divinópolis, ela começou a fazer as reformas lá para mim, me mandar foto, mas o início eu aprendi na prática. Eu fui lá, eu levei o pedreiro, eu fiz a reforma, entendeu? Eu fiz as coisas acontecerem, eu vi como que era, e assim, eu fui tirando custos pelo caminho que não tinha necessidade, eu fui aprimorando. Não estou falando que eu sou sensacional hoje, mas assim, o conhecimento que eu tenho hoje, eu tô colhendo muitos frutos. Eu acredito também que o Itamar sempre cita isso, que a minha rapidez para poder fazer os pagamentos, direcionar e tomar a decisão, ele faz muita diferença. Você que é meu despachante, né, ele tá à frente aí dos 12 imóveis da documentação, ele resolve tudo para mim, mas ele me manda, por exemplo, Larissa, tem que pagar o registro, tem que fazer isso, é um ONR. Tudo que ele me fala, eu sou rápida e prática para poder resolver, certo? Correto. Inclusive, uma das questões que mais atrasa no processo, tanto do financiamento quanto da liberação cartoral da documentação, é justamente essa demora ou até mesmo a documentação não está dentro daquilo que a gente precisa. Por quê? A gente trabalha com financiamento da Caixa. A Caixa ela é bem burocrática, né? Então, não é qualquer documento que passa, não é qualquer situação que passa. Então, quanto mais legível o documento, quanto mais rápido as pessoas me mandam essa documentação, mais rápido vai sair o financiamento e mais rápido esse processo vai para cartório, né? A Larissa é uma das pessoas assim, que a gente vê muita expertise nessa questão, agilidade, objetiva. Então, quando a gente solicita para ela um documento, que depende dela, mas é que hoje, graças a Deus, né, já está sendo documentação dela, mas quando a gente pede para um cliente o documento, a Larissa, por exemplo, é ágil, ela me manda na hora. Quando precisa efetuar pagamentos, a gente encaminha para ela os boletos, na hora ela faz o pagamento. Isso tudo agiliza muito o processo, né? E é por isso que hoje, com menos de um ano, né, no mercado de leilão, ela já adquiriu 12 imóveis. Isso quer dizer, dá uma média de mais de um imóvel por mês, né? E imóveis bem-sucedidos. Sim. Galera, o que a gente está percebendo aí que leilão não é sorte. O que está acontecendo aqui? Está unindo questão de engenharia, crédito e jurídico na mesa. Inclusive, o que a gente sempre prega aí na internet, a gente vive no dia a dia, isso é fato, a gente fala muito sobre alavancagem. O que é essa alavancagem? É você fazer a mesma operação, só que você não precisa tirar todo o dinheiro do bolso. Inclusive, eu vou perguntar para o Itamar como que funciona isso na prática, se é verdade essas coisas que falam na internet, que dá para comprar imóveis da Caixa com apenas 5% de entrada. A gente está falando, galera, de algo, por exemplo, você compra um apartamento da MRV que custa 200 mil no preço de mercado. Você paga 100 mil, que geralmente a gente compra no leilão com metade do valor de mercado. E a Caixa proporciona você comprar com apenas 5% de entrada. Eu quero confirmar com um especialista que Itamar trabalha em um departamento que aprova crédito para a Caixa. E sabe o que é melhor? Você não depende de sorteio, de formação de grupo. Por que eu estou falando? Porque muita gente vê que está muita modinha na internet falando de consórcio. Nada contra o consórcio, só que aqui você não depende de 50% para você ser contemplado numa carta. Você não precisa de formação de grupo. O Itamar vai explicar para a gente também, além de como adquirir esse crédito, que é possível você comprar um imóvel, inclusive, sem disputa, sem pagar leiloeiro, uma forma direto com a Caixa. Então, isso é a cereja do bolo. Imagine, minha amiga, você comprar um imóvel pela metade do preço, que vale 200 mil. Você vai pagar 100 mil e você compra com 5 mil de entrada. E como que funciona? Para quem tem preconceito de ter medo de pagar juros. Geralmente a gente fala que a gente faz essa alavancagem sem juros. Como assim sem juros? Porque você vai ficar devendo 95 mil para o banco. Na hora que você vender por 200, esse seu financiamento é quitado com o financiamento do comprador. O banco vai abater os 95 mil que você deve e vai depositar 105 mil na sua conta. Geralmente você vai pagar em torno de uns R$800 por mês na parcela, porque a taxa de juros é em torno de 10,5% ao ano, senhores. Olha só, mais barato que a Selic. Isso eu estou falando de... E aí você vai estar trabalhando com o dinheiro dos outros. E é o que o banco faz com aquelas pessoas. Você que deixa dinheiro parado na poupança, o banco está emprestando por 2, 3 vezes mais
o seu dinheiro. E o que a gente faz? A gente tem o banco a nosso favor. E diferente de um consórcio que você precisa dar algo como garantia para você poder sacar aquele valor, o próprio imóvel da Caixa já é a garantia e você pode vender a qualquer momento. Itamar, como que funciona isso? Isso aí é acessível mesmo? Ou é algo privilegiado para uma minoria de pessoas? Como que funciona isso na prática? Desde a aprovação e até mesmo a quitação, como que funciona isso? Isso é só modinha da internet ou isso é real mesmo? É uma realidade e muito mais acessível às pessoas do que elas imaginam. Hoje, o ramo imobiliário, a aquisição do imóvel, ele é muito fácil até, desde que você use os parâmetros corretos. Hoje, uma pessoa com uma renda, por exemplo, de 1.800, 2.200, ela consegue adquirir um imóvel, por exemplo, de leilão. Não precisa de um salário alto ou de um investimento tão alto, né? Desde que ela tenha condições de pagar ali os 5% da entrada e a documentação, ela consegue adquirir esse imóvel. Diferente, por exemplo, como o Manuel falou, a questão do consórcio. Vou fazer só um comparativo aqui, porque o consórcio, você adquire o consórcio, você não precisa ter nome limpo, você pode ter restrição, SPC, Serasa, em outros órgãos. Porém, quando você é contemplado, você precisa comprovar renda, você não pode ter restrição, porque isso vai virar um financiamento. O consórcio depois ele vira um financiamento, né? Ao contrário do financiamento. Então, naquele momento ali, se você está bem, né, nome limpo, tem condições de adquirir um imóvel, você já adquire, já toma posse desse imóvel, né? O consórcio não. Às vezes hoje você está tranquilo, mas por alguma eventualidade, quando for contemplado, se você tiver restrição do seu CPF, você não consegue adquirir o seu bem, né? Sua carta vai ficar ali retida, o seu crédito vai ficar retido até que você consiga regularizar. Em relação aos 5%, isso é uma realidade. Inclusive, o Manuel não citou, mas eu faço questão de frisar aqui, que você consegue adquirir mais de um imóvel financiado, no caso do consórcio, e também em outras linhas também dentro do SPPE. Tá? Então, a pessoa pode adquirir hoje um imóvel de 200 mil, né, arrematando por 100, dando 5 mil de entrada. E aí, antes que ela consiga liquidar esse contrato com a venda do imóvel, ela pode adquirir outro desde que a sua capacidade financeira permita. Então, se a pessoa tem uma capacidade, por exemplo, de uma prestação de R$ 1.600, vou basear nos valores que ele passou. Então, se a pessoa tem a capacidade de prestação de R$ 1.600, ela adquiriu o primeiro imóvel com a prestação de 800, ela tem mais R$ 800 para ela adquirir o segundo imóvel, né? Só tem que esperar mesmo a assinatura da Caixa do primeiro imóvel, ela já pode fazer a aprovação do segundo imóvel. E aí, antes mesmo que ela venda ela já está adquirindo o segundo imóvel. Meu primeiro imóvel foi 5% de 57 mil. Manuel, você compraria um apartamento dando menos de 3 mil reais de entrada? Né? Menos de 5 mil? Eu não acreditaria nisso se me falasse isso há anos atrás. Então, os dois primeiros imóveis foi menos de 5 mil a entrada dos dois. Porque era um de 57 e um de 64. Foi isso mesmo, eu lembro. Eu fiz o processo para ela. Galera, só que é o seguinte, nem tudo são flores e muita gente não entra no leilão por medo. E aí, inclusive, agora vamos falar com um especialista no departamento jurídico, que é nosso amigo Valmer, que está sempre atuando aí no mercado imobiliário e também na área jurídica. Por que a gente precisa? Leilão de imóveis, muitas vezes o imóvel está ocupado e isso trava muita gente. Então, tem muita gente também que pensa que só tem a Caixa, não é? Hoje, os filés, digamos assim, estão no leilão judicial. Então, às vezes, você quer comprar um apartamento, por exemplo, aqui no Vila da Serra, você não vai achar ali no leilão da Caixa, dificilmente, porque é outro perfil. Só que no judicial, você pode achar um apartamento de 3 milhões por 1,5 milhão, ou um apartamento de 1 milhão por 500 mil. E aí que às vezes trava muita gente. E aí que está a cereja do bolo, digamos. Então, se você quer produto filé, eu não estou dizendo que a Caixa não tem. Mas geralmente, porque como que funciona a Caixa Econômica? A Caixa Econômica ela vem de leilão extrajudicial, que são leilão de banco, onde uma pessoa comprou, por exemplo, aquele apartamento da MRV e não tinha para pagar à vista, o Itamar liberou o crédito, aí a pessoa se comprometeu a pagar geralmente em 30 anos, e infelizmente a maioria dos brasileiros perde menos de 10 anos, porque não honrou a 3 prestação, e é para isso que existe o leilão, que ele é feito através da lei de alienação fiduciária, só que existe imóveis que já eram quitados, não passou por financiamento, mas muitas vezes há um imbróglio jurídico, como, por exemplo, um patrão ficou devendo um funcionário, houve discórdia entre as partes, o juiz, a princípio, tentou buscar as contas e não viu nada, e encontrou um imóvel, por exemplo, no Vila da Serra, que vale 2 milhões, aí o juiz coloca ali para não dar preço vil em 1 milhão. Já pensou? Você comprar um apartamento de 2 milhões por 1 milhão, e ainda ele te dá a oportunidade de você comprar com 25% de entrada e parcelar em 30 vezes. Só que muita gente trava. Doutor Valmer, como que é esse medo jurídico? Por que tanta gente erra? E o que afasta tanta gente? Eu queria que você falasse a sua experiência no mercado jurídico e como isso pode ajudar milhares de investidores e até mesmo, às vezes, as pessoas a sair do aluguel. Por que isso trava tanta gente e o que a galera erra? Manuel, bom dia Itamar, bom dia Larissa, bom dia a todos. Pessoal, vamos lá. Essa pergunta do Manuel é muitíssimo importante. Por quê?
Dentro do mundo dos leilões judiciais, que esse ponto extrajudicial ele já claramente explicou, mas dentro dos leilões judiciais é justamente isso que acontece. Geralmente são imóveis comerciais, onde em razão de dívidas, né, com credores e através de processos, esses bens são constringidos, são levados à penhora e futuramente são dados em leilão. E esses leilões, eles têm, né, geralmente nos primeiros, na primeira chamada, um valor, e esse valor, caso não seja arrematado em primeira chamada, ele ainda pode reduzir ainda mais. Então, Manuel, esse imóvel do Vila da Serra de 1 milhão, ele pode ser arrematado por valor menor do que isso, em razão de não ter sido, né, arrematado em primeira chamada. E o que fazer? Um grande e importante passo para quem deseja procurar esses imóveis é uma análise de edital. Todos os leilões judiciais, eles passam por uma publicação de um edital. E aí a gente fala de todos os tribunais do país. Então, sendo em Minas Gerais ou em qualquer outro estado, tem-se os editais, né, de imóveis que serão levados à praça, que serão levados a leilão. Essa análise é muito importante, porque, como é bem sabido, no extrajudicial como no judicial, os imóveis podem, né, herdar dívidas, herdar despesas. Então, essa análise prévia, essa consultoria jurídica anterior à sua arrematação é muito importante até mesmo para você não ser pego de surpresa com débitos e dívidas que muitas das vezes você foi lá, fez o arremate. Porém, além de toda a regularização documental, esse imóvel pode estar vindo com alguma dívida herdada. E você tem que estar ciente disso para você poder se estruturar, porque leilão, a maioria das vezes, é uma atividade comercial, onde se visa lucro. E para você ter lucro, você tem que ter ciência de todas as despesas anteriores. Feito isso, você fez o arremate. Muitas das vezes, como disse Manuel, esses imóveis estão ocupados. Às vezes podem ser um imóvel residencial, onde há residência familiar, muitas das vezes podem ser um imóvel comercial, onde se tem uma atividade comercial, e a atividade jurídica nisso seria justamente desembaraçar essa posse que deixa de ser regular a partir do momento que você se tornou proprietário, né, desse imóvel através do leilão. E aí a atividade jurídica é, muitas das vezes, né, a gente trazendo de uma forma mais humanitária, mais social possível, através de acordos extrajudiciais, de uma composição amigável para uma desocupação amigável, onde muitas das vezes se traz, né, uma economia muito grande para o arrematante, porque ali tempo é dinheiro. Tempo do imóvel parado, isso é uma perda de dinheiro para o adquirente. Então, para iniciar uma possível reforma, uma possível venda, o imóvel precisa estar desocupado. Quando não conseguimos, através de uma extrajudicialmente, nós temos, né, mecanismos jurídicos para emitir na posse um novo proprietário, onde ele ali vai assumir a posse e a propriedade efetiva do bem. E aí, o jurídico é extremamente necessário, porque através de um processo judicial nós conseguiremos tirar aquele antigo possuidor, livrando e desembaraçando o imóvel para que ele possa prosseguir, né, com a sua atividade principal do adquirente do leilão. Lembrando que, assim, o perfil hoje de investimento que eu faço, eu procuro mais venda direta da Caixa. Por quê? Pelo fato de economizar com leiloeiro e porque também eu quero atender público de baixa renda. Para mim, o público que, sei lá, trabalha no BH Supermercados, tem um salário mínimo, ele consegue comprar de mim. Então, assim, eu não estou buscando ainda imóveis acima de 200, 300 mil. Eu estou focada ali até, acho que 120 foi o mais caro que eu comprei, para poder facilitar essa venda, que vem aquela ideia lá da MRV. Porém, tem pessoas que me procuram e perguntam, Larissa, ontem mesmo um amigo meu perguntou, eu queria um apartamento aqui em Betim. Então, assim, pelo nível dele, não é esse tipo de imóvel venda direta. Então, seria esses aí de judiciais, né? Então, por isso que é bom saber a diferença de qual que é a venda direta, qual que é judicial, como dar o lance. Isso tudo é muito assim, interessante. Eu cheguei a comprar uma casa que até o Manuel não queria que eu comprasse, mas no último minuto eu fui lá e pá, mais uma. Mais um lance e acabei ficando com a casa e deu super certo, né? Foi, inclusive, o imóvel que mais me deu lucro. Mas, assim, aquela questão. O risco é todo meu, né? Do investidor. Se você quer correr o risco, assim, o prejuízo não ia dar. Isso aí era certo. Mas o meu lucro, o Manuel achou que seria bem menor. Mas aí eu consegui fazer uma reforma, né, econômica e consegui ter um bom lucro. Só que foi apenas esse imóvel que eu comprei dando lance. Todos os outros eu realmente comprei venda direta, que é você ir lá, cadastrar e gerar o boleto, gerar, né, a matrícula e a proposta e dar início na documentação. Muito simples, muito seguro. Eu sou investidora que eu preocupo muito com dinheiro, tipo assim, não quero perder dinheiro. Então, eu tomo muito cuidado com essas coisas. E me deu muita segurança o fato de você
gerar lá, colocar seus dados dentro da plataforma da Caixa e já saiu o boleto no seu nome. Então, assim, quando você compra um imóvel da venda direta da Caixa, ninguém rouba aquele imóvel. Ninguém vai pegar um imóvel, colocar nas costas e sair andando. Então, assim, é muito seguro. Assim, prejuízo. Se você estiver bem orientado, igual eu sempre fui bem orientado, sempre estudei muito, você não vai ter, só que assim, não adianta sair comprando qualquer coisa. Tem que ter orientação, tem que fazer planilha de viabilidade, né? Igual a gente compra fora de Minas, tem pessoas lá que olham pra gente, faz vídeo, olha se tá ocupado, olha se a venda, se o valor que tá lá de avaliação do imóvel é realmente o valor do mercado do local, porque pode ser que esteja lá, valor de avaliação 180 mil. Aí você entra lá nas imobiliárias, tá lá vendendo o mesmo apartamento por 120. Então, assim, tudo isso tem que ser planejado e queria até falar sobre esse planejamento que a gente faz, que é a planilha de viabilidade. Todo imóvel que a gente arremata, a gente tem essas pessoas, quando a gente compra fora de Minas, que sabe o valor real do mercado. Aí nessa planilha tem o valor real do mercado. A gente coloca qual que é o valor que está custando o imóvel. Tem dívida de condomínio? Tem morador? Né? Porque se tiver morador, já a gente coloca na planilha o valor mais ou menos lá de desocupação. O custo também que vai abranger lá na planilha. Reforma, né? Eu geralmente aconselho, como engenheira civil, comecem a comprar imóveis comprando apartamento, não comprem casa. Deixa para comprar a casa quando você estiver lá no seu terceiro, quarto imóvel. Por quê? A casa é mais interrogação de quanto que vai ficar a reforma. Porque uma casa ela pode ter uma infiltração escondida. Geralmente esses imóveis a gente não tem acesso a ele antes de comprar, né? Mais a visual assim externo. Então, assim, uma caixinha de surpresa essa reforma. O apartamento não. O apartamento, assim, geralmente é mais uma pintura, uma infiltração mais simples de resolver, é uma massa corrida que você passa. São coisas baratas, assim, para reforma. Então, assim, eu sugiro que comece por apartamento, que vai ter menos surpresa. Então, falando de planilha de viabilidade, a gente tem também, dentro da planilha de viabilidade, o custo com o despachante, né? Que no caso é o Itamar. O custo do corretor de imóveis, né? Aqui em Minas Gerais hoje é 6%. Eu tenho trabalhado lá em João Pessoa com 5% à venda, que o corretor cobra. E depois tem o imposto de renda, que é o valor do seu lucro. O governo vai te cobrar lá o imposto de renda. E depois que você pagou tudo isso, o seu lucro. Então, como que eu costumo fazer? Eu faço a planilha de viabilidade. Tá dando menos de 30 mil de lucro, eu já não entro. Por quê? É ruim? Não é que é ruim. Mas já que é para entrar, vamos entrar com a margem melhor para valer o período que a gente vai aguardar. Quando você pergunta assim, o pessoal fala muito, Larissa, qual que é o tempo? Porque o pessoal é muito ansioso, né? Tava até conversando com meu pai, esses dias que meu pai tá querendo investir também. Não, quanto tempo que vai gastar? Eu falei assim, olha, é o seguinte, o investimento de leilão de imóveis, 1 ano. Mas eu não gastei, até hoje, gente, não gastei mais de 7 meses para comprar, fazer a documentação e vender. Só que a minha ansiedade está preparada, ela tá assim, ó, comprei em março do ano que vem eu deixo para me preocupar. Então, assim, é 1 ano, investimento de 6 meses a 1 ano. Antes disso, não adianta ficar ansioso, não adianta, porque tá dentro do prazo do investimento. O investidor, ele tem que saber, né? Eu tô querendo mexer com investimento de aluguel de carro, aí é semanal. Né, eu quero mexer com outra coisa mensal. O leilão de imóveis, o investidor tem que saber é o seguinte, eu não posso estar contando com esse dinheiro dentro de 12 meses. Por quê? Aí você não se descapitaliza, você não fica chateado, você não fica assim, criando uma expectativa, né, que não fica frustrado, porque para mim, o que vier antes de 12 meses é lucro. Igual os que eu vendi aí de 7 meses, de 6 meses, tá ótimo. Já cheguei a comprar também, venda casada. A Amanda falou comigo, Larissa, compra essa casa aqui que eu já tenho um comprador. Maravilha, já comprei a casa, já tenho contrato com a compradora, entendeu? Então, assim, falando de período, 1 ano, né? É uma dúvida que todo mundo pergunta. E, assim, falando de questão de imóvel, começar aí pelo apartamento seria 2 dicas que eu daria para o pessoal que está começando. E aí, Larissa, até pegando um gancho nessa sua dica, uma importância muito relevante de uma consultoria e de uma assessoria jurídica para isso. E o Itamar vai poder até falar um pouco mais a respeito. Apartamentos geralmente são regulares documentalmente. Eles têm a BITS, eles têm toda a matrícula regular, com a averbação de todas as áreas, e isso traz uma segurança para um financiamento para o comprador futuro. Casa tem um detalhe muito importante. Muitas das vezes as casas não têm a regularização, né? Isso trazendo do leilão judicial, as casas não têm uma BITS e às vezes isso vai impactar diretamente na hora do financiamento. Então essa análise prévia
vai trazer uma segurança para que, se você realizar a compra, você terá capacidade de uma venda financiada. Porque muitas das vezes os leilões são gerados, né, as vendas são financiadas. E nesse sentido, se não tiver uma regularidade documental perfeita numa casa, isso vai impactar no financiamento. No financiamento, Itamar, é assim mesmo que funciona? Como que é essa questão de documentação do imóvel para financiamento? É correto. Se não tiver o habite, a Caixa não financia uma casa, por exemplo. Porque sem o habite é um lote vazio. O habite nada mais é que uma averbação, você afirmando ali que existe um imóvel construído no lote. Né? Então, sem o habite, não tem financiamento para este imóvel. Né? Teria que demolir a casa e financiar como lote ou tirar o habite, que dá muito trabalho. O senhor, como advogado, vai poder dar essa deixa aí pessoal aí, né? Do trabalho que dá. E isso é muito importante, as pessoas, né, buscarem a mentoria, né, de como analisar essa questão do edital, se o imóvel tem dívida de IPTU, como a Larissa citou, se tem dívida de condomínio. Né? Então, tudo isso a pessoa vai conseguir, depois com o tempo, pode ser que ela consiga sozinha, mas a mentoria ela é muito importante para quem está começando, tá? E até mesmo para quem já está no mercado, porque às vezes a pessoa não consegue ter esse feeling de todos os imóveis. Um imóvel que é financiado, um imóvel que é somente à vista, um imóvel que tem dívida, outro imóvel, por exemplo, que tem isenção de IPTU. A Caixa teve um período recente, né, que estava pagando IPTU para a pessoa. Então, assim, já compra um imóvel sem dívida, né, adquire um imóvel sem dívida, um financiamento sem Alguns dívida. incentivos de TIC. Tem que TBI, é difícil a Caixa fazer porque é prefeitura, né? Uhum. Mas aí Mas existe uma palavra mágica, chama edital. Exatamente. O edital- A análise do edital. O edital ele é fundamental e outra coisa também, não pode ter autoconfiança. A pessoa que compra imóvel de leilão não pode ser autoconfiante demais. Por quê? Se ela acha, igual eu tô no 12, vou comprar o 13 de qualquer jeito, aí eu tomo um tombo. Então, o mesmo cuidado que eu tive no primeiro, é no segundo, é no terceiro, é assim, aquele mesmo planejamento, é ler o edital todo, é fazer a planilha de viabilidade, é estudar o mercado, né, da cidade que você vai comprar. Sim, sim. Então, assim, tudo isso está em volta ali do edital, é fundamental. Sim. E a questão também de mudar muito de uma cidade, de um estado para outro, né? Aqui em BH, por exemplo, a gente consegue uma documentação de uma forma. Em João Pessoa já é totalmente diferente, né? Divinópolis. Pô, Divinópolis, cara, nós estamos dentro de Minas, cara, uma vizinha aqui. Meu Deus, que burocracia para tudo. Principalmente quando trata de prefeitura. Então, assim, nós tivemos a maior dificuldade até hoje de documentação foi em Divinópolis. Né? Em Eu João Pessoa. estressei, né, Itamar? Nossa, a Larissa, meu Deus do céu, eu tive que bater daqui para Divinópolis várias vezes para resolver, porque às vezes você não conseguia por telefone, você não consegue por e-mail, você não consegue através do site. E aí eu tinha que... Dá certo, mas Dá certo. foi o que mais deu trabalho. Dá trabalho. Mas assim, é algo compensatório, porque quando a gente conclui todo o processo, quando você vê o cliente, por exemplo, finalizando a venda e tendo esse sucesso, é bom, a gente fica feliz, né? A Larissa sabe muito bem o quanto que eu torço pelo sucesso dos meus clientes, né? Principalmente pelo dela, que já está no 12º. Então, assim, quanto mais rápido ele consegue comprar, reformar e vender, melhor é, porque ele se sente motivado a adquirir outros imóveis e com isso acaba, né, respaldando em mim, né? Quando eu vi o Manuel pela primeira vez no Instagram, que eu pesquisei, ele tava falando sobre CLT. Acho que aquilo mexeu comigo, sabe? Foi lá na minha ferida. Eu, 14 anos, né, de CLT. Aí ele, não, você quer almoçar com a sua família? Aí passando o vídeo dele almoçando com a família e arrematando imóvel. Aquilo ali, eu falei assim, cara... Aí quando eu conheci ele pessoalmente, né, eu falei, Manuel, você tem uma missão, que é me tirar do CLT. Não ele, né, bancar as coisas, mas Missão me dada é missão orientar, cumprida, me viu? orientar. Então, assim, né, eu acho que tudo é importante na vida da gente, né? Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, tudo que eu passei na minha carreira. Acho que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, não é que você sai esnobando, não é isso, mas você é grato, mas você quer viver coisas diferentes. Então, hoje eu tô fazendo a transição de carreira, eu não sou mais CLT, mas eu tenho certeza que muito isso é graças ao leilão de imóveis. Não foi nem o fato de eu ser engenheira civil, eu acho que juntou conhecimento e atitude, né? O leilão de imóveis realmente me surpreendeu. Eu achei que ia demorar muito mais para mim ter essa estabilidade. Eu nunca, em março do ano passado, que em fevereiro de 2026, menos de um ano, eu teria, né, já 12º. Não são imóveis só à vista, tem imóveis também financiados. Mas assim, todos estão aí rodando e a meta esse ano é mais 10. Amém. Né? Vamos ver se a gente vai dar conta de fazer isso tudo. Mas assim, eu super indico. Tem um amigo meu que é o Riulis, que eu indiquei pro Manuel. Até hoje ele me agradece, ele vai ver aí, ele pode até comentar depois. Ele me procurou, falou, Larissa, porque ele já foi lá na minha casa, né, no meu apartamento. E eu tinha comprado da MRV, então eu paguei muitos juros na época, muita coisa, assim. Depois que eu descobri o leilão de imóveis, eu indico as pessoas a olhar primeiro, né? Aí ele falou comigo, Larissa, me indica um apartamento para me comprar. Eu falei assim, cara,
Eu vou te passar o contato do Manuel, eu não tinha feito a mentoria ainda. Dá uma olhada com ele para ver se ele consegue um apartamento para você. Ele falou assim, eu quero um apartamento no Eldorado. Aí você, pois é, dá uma olhada com ele. O Manuel foi lá, conseguiu um apartamento. Quanto de desconto que era? Acho que estava 55% de desconto. O apartamento foi na metade do preço, no Eldorado, reforma, sem morador, né? Tem morador. A reforma ele gastou pouquíssimo. Até hoje ele me agradece. Sabe quanto que ele me pagou? 0. Mas sabe o que vale pra mim? A amizade, o meu conhecimento ajudou outra pessoa. Aí as pessoas podem até se perguntar, nossa, mas por que vocês estão falando de leilão de imóveis? Eu vou depois publicar, o pessoal vai perguntar, você quer vender mentoria? Não, não quero vender mentoria, não. Eu quero ajudar as pessoas. Também da mesma forma que foi bom pra mim, vai ser bom pra elas. E a outra pergunta fica, mas se você falar isso pras pessoas, vai acabar os imóveis? Você vai ficar sem imóveis pra comprar? Gente, semana passada tinha 55 mil imóveis no Brasil disponíveis para venda. Nem se eu fosse uma árabe milionária, eu ia conseguir comprar 55 mil imóveis. Eu acho que o Manuel... Você comprou 200 já? 55 mil imóveis Mais de 200. extrajudiciais. Sim. Fora os Venda direta. judiciais. Então, assim, se eu falar pra todo mundo, pra minha família, se eu publicar, não vai ter imóvel pra todo mundo comprar. Todo mundo vai poder ficar feliz e vai comprar imóvel de leilão. Inclusive, se precisar, pode perguntar a gente que a gente está à disposição. Que é uma corrente do bem, o Manuel falou, sempre falou isso. Por exemplo, tem gente que compra, que é amigo meu que pergunta, que eu faço a reforma. De certa forma, eu ganho também. Né? Ganho na parceria, a gente compra junto. Já comprei junto com um amigo meu, com o Gil. Já comprei junto com meu pai. Então, assim, eu acho que é uma corrente do bem, de fato. Então, eu não consigo comprar os 55 mil imóveis que tem no Brasil hoje. Né? Então, por isso que a gente fala, o conhecimento nunca é demais, não vai me atrapalhar. Né? E eu acho muito legal a diversidade de pessoas que podem lidar com isso diretamente. Igual hoje tem o Valmer aqui, que é meu amigo, que é advogado, despachante, mentor de imóveis. E acredito que futuramente a gente pode estender esse bate-papo para outras pessoas. Corretores de imóveis, pessoas que estão diretamente ligadas a essa forma de trabalhar, que é o leilão de imóveis. Por quê? Toda vez que eu faço uma aula... o Manuel costuma, na época que eu fiz a mentoria, ele mudava bastante. Tinha aula que era só com advogado, tinha aula que era só com construtor, tinha aula que era só com mentoria. E aí, toda aula que eu achava que eu sabia de tudo, vinha uma coisa diferente. Entendeu? Igual os investimentos que é mais para alugar, que é eu tenho apartamentos lá que são perto da praia, né? 15 minutos. Quais são os apartamentos, os imóveis, quais as regiões que é mais interessante alugar, quais as regiões que são mais interessantes comprar e vender. Então, assim, esse mundo aí, a gente nunca sabe de tudo, sempre pode aprender um pouco mais. Então, assim, essa diversidade, como a gente fala lá na nossa reunião, né, de profissionais, ela agrega demais. Porque às vezes eu tô lá, como engenheira, eu sou ótima em reforma, mas aí tem uma dúvida que o advogado, ele consegue me ajudar. Tem outra dúvida que é o Itamar que vai resolver. Então, o que está me fazendo crescer muito nesse ramo hoje é justamente ter pessoas boas. Igual eu tenho uma excelente corretora em Divinópolis, que é a Amanda. Tenho uma excelente corretora em João Pessoa, que é a Daniela. Tenho um excelente despachante, que é o Itamar. Então, tudo da minha parte de documentação é ele que faz. E tenho meu irmão, que é advogado, que tem um escritório que me dá todo o suporte. Todos os contratos eu mando para ele confere tudo. E tem o Valmer também, que sensacional. Então, assim, gente, ninguém vai em lugar nenhum sozinho. A gente precisa das pessoas. A gente precisa, em primeiro lugar, enxergar isso. Enxergar que a gente sozinho não vai longe. Então, assim, eu tenho contado com essas pessoas que têm sido fundamentais para a gente continuar crescendo. Porque quando eu arremato o imóvel, não é só eu que ganho. Ganha o despachante, ganha o corretor, ganha o Manuel, ganha todo mundo. O pessoal entendeu? Da reforma. É uma área Pessoal da multidisciplinar, reforma. né? A gente ajuda outras pessoas, né, Manuel? Isso é bom. Quantas pessoas que a gente empregou lá em João Pessoa de reforma? O que eu vejo também, assim, Brasil afora, é um papel social que a gente faz, né? Até a gente fala que nós não somos os malvadões da história. Nós não estamos ali para tirar as pessoas do imóvel. Na verdade, a gente não está comprando o imóvel, a gente está comprando a dívida. Então, o banco, quando ele está vendendo um imóvel pela metade do preço, porque justamente era metade do preço que faltava a pessoa quitar. Então, o banco não está fazendo caridade. A gente está comprando a dívida e adquirindo essa dívida, a gente tem direito ao imóvel. Só que o que deixa a gente feliz é ver um pai de família, como o Itamar falou, um cara hoje que ganha 1.800, 2.000, ele consegue comprar um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, mesmo usado, parcelinha barata, o juro é simbólico, gente. Tem gente que contrata pelo Minha Casa Minha Vida, mesmo um imóvel usado, dependendo da região, 5% de juro ao ano, 4,5%, tá vendo? Então, isso é praticamente uma doação. E o que a gente faz? A gente dá possibilidade para aquele pai de família, naquela região, que nunca na vida sonhou comprando um imóvel ganhando um salário mínimo. Por quê? Larissa falou que tem mais de 50 mil imóveis no leilão. Mas por que isso não chega na maioria dos brasileiros? Não viraliza como dancinha em TikTok? Porque as grandes construtoras não querem que você saiba disso.
Se você acha que a MRV quer que você saiba que tem apartamento de leilão por 60 mil, enquanto ela está vendendo de 200 mil na planta, inclusive eu admiro demais a MRV. Me inspirou muito, como a Larissa falou, a gente foca muito no popular, no imóvel de giro rápido. Só que isso não vai chegar na maioria dos brasileiros. Senão não tinha tanta gente pagando aluguel, não tinha tanta gente com dinheiro parado na poupança. Então é a corrente do bem. Então não somos os malvadões da história. Nós não pega com prazer de tirar as pessoas. Inclusive, a gente dá solução. Já vou falar com o Valmer sobre desocupação, mas muitas vezes a gente nem precisa judicializar o processo. Quantas vezes a gente não ajudou o pai de família, mãe de família que não tinha para onde ir, ao invés de a gente judicializar o processo, direto eu vejo Itamar, por exemplo, no diálogo com a pessoa que está morando lá dentro, tudo que a pessoa às vezes quer é um empurrãozinho, no bom sentido, de ele não tem, às vezes, não sobra R$ 500 para a pessoa contratar, dar de entrada num outro aluguel, não tem R$ 200 para pagar um carreto. Então, às vezes, está Itamar lá negociando de forma amigável, a gente sabe que tem o parto humanizado, aqui a gente chama que é a desocupação humanizada. Então tem isso, porque muitas vezes é só você tratar com respeito aquela família que está lá dentro. Sim. Primeiro, dê possibilidade de ver quem está morando lá dentro, às vezes é um inquilino. E às vezes ele está pagando R$ 600 de aluguel e ele descobre, às vezes com o conhecimento, o Itamar falando, que ele vai pagar R$ 500 de parcela num apartamento, numa casa de 120. Então, galera, Valmer, é tão constrangedor mesmo esse negócio da ocupação. Qual que é o erro que as pessoas mais cometem no leilão judicial ou extrajudicial? E como que funciona essa questão de desocupação, quando até mesmo precisa no jurídico, depois passar a bola para Itamar para falar na prática como que vários imóveis que ele desocupou, até mesmo à distância, e sem, assim... ônus, e sem, assim, maltratar a pessoa, sem haver desavença. Fala, como que funciona isso na prática? Manuel, vamos lá. A desocupação, né, é um ato necessário após a aquisição através do leilão, né? O novo proprietário, ele precisa se tornar o novo possuidor também do imóvel. E essa desocupação, ela tem dois viés. Ela pode ser uma desocupação extrajudicial, totalmente consensual e amigável, né? Como você disse, humanitária. Muitas das vezes as pessoas que estão ali, elas perderam o patrimônio, né? Perderam o seu bem e realmente não têm condições de ir para outro imóvel. E às vezes acontece justamente isso. Pessoas que não têm o dinheiro do calção de um novo aluguel, às vezes ela não tem o dinheiro do transporte, da mudança que ela seja necessária. E com isso, essa desocupação humanitária extrajudicial, consensual, possibilita isso. Na maioria das vezes é possível fazer essa retomada de posse de uma maneira amigável, com menos morosa e menos custosa. E também temos, né, no caso de uma negativa de uma desocupação amigável, consensual, a gente tem a possibilidade da desocupação pelas vias judiciais, onde através de um processo judicial, o juiz, diante de toda a análise, né, de como o adquirente ele se tornou um novo proprietário, o juiz determina que ele se emita novamente na posse daquele bem. E com isso, essa é uma desocupação compulsória, onde aquele possuidor que ali está, ele terá um prazo legal para sair, e caso não saia, infelizmente vai ser, né, feito a desocupação e, se necessário for, até um despejo, né, ali uma desocupação com força policial. Mas são raros os casos que isso acontece. Por isso que é uma importante análise, né, da situação jurídica e da situação que o imóvel se encontra, até mesmo para viabilizar a sua aquisição. Porque a gente levando isso para custos e despesas, é um custo e uma despesa que tem que ser encaixada, né, na planilha de viabilidade de aquisição do imóvel, para que não venha ter nenhum tipo de surpresa futura naquele imóvel, né? Eu tenho experiências diferentes de desocupação. Eu tenho experiência de vender para o próprio inquilino, inclusive de ajudar ele, deixar ele ficar mais 30 dias até resolver a questão da documentação. Isso em Divinópolis que foi. E tem também que eu paguei o carreto em Betim, você acompanhou tudo. Inclusive, geralmente eu não lido diretamente com o cliente, como investidora. Eu sugiro que você tenha uma pessoa para intermediar, porque o fato de você ser a pessoa que comprou talvez seja mais impactante para a pessoa que você está lidando ali. Atinge o emocional, né? Exatamente. Atinge então, o emocional. estrategicamente, eu não resolvo essas questões. Quem resolve para mim geralmente é o Itamar, o escritório lá do meu irmão, que entra em contato com a pessoa, né? Já chegou a mandar carta, né, para alguns. Sim. Mas todos resolvidos até o momento. Então, já aconteceu de eu pagar um carreto de R$ 300, já aconteceu de vender para o próprio inquilino, entendeu? E já aconteceu também, igual lá em João Pessoa, o meu apartamento número 9, eu deixei a pessoa ficar 60 dias no imóvel, e aí eu não vou pagar carreto, não. 60 dias, ela acho que saiu, né, semana passada. Ela ficou 60 dias, saiu, tava faltando só tirar o ar-condicionado. Inclusive, esse apartamento é um dos melhores apartamentos que eu comprei. Ele tem 3 quartos, ele tinha área privativa, né? Uma área privativa em formato de U, porque você tem 3 áreas privativas. Você tem em formato de I,
E lá tem o formato de U, que é um apartamento muito grande. Então, assim, ela saiu com 60 dias. Eu não cobrei nada dela. Falei assim, não, deixa você ficar aí até você se Reestabelecer, né? restabelecer. Aí ela saiu, não tive que pagar carreto. Então, assim, minha experiência com desocupação até agora foi muito tranquila. Eu não precisei ainda entrar na justiça. Inclusive, eu converso muito com o Manuel, que às vezes entrar na justiça vai demorar muito mais do que você dar 60 dias para a pessoa ficar lá. É exatamente esse Entendeu? ponto, né, Larissa? Essa questão de quando se trata dessa desocupação judicial, ela tem os trâmites legais, os ritos processuais necessários. E o tempo, isso traz uma morosidade, né, que muitas das vezes não estava sendo esperada. E o imóvel parado, ocupado, é dinheiro perdido. Exatamente. E até um case recente, você citou, né, a situação de venda para o próprio inquilino. Em uma situação que atuamos recentemente, o inquilino sequer sabia que o imóvel tinha sido adjudicado e ido a leilão. Ele estava com o contrato ativo, com os pagamentos adimplentes, mas o proprietário não estava arcando com os pagamentos e esse imóvel foi a leilão. E aí foi uma surpresa muito grande para o inquilino, quando se chegou, né, com o adquirente do imóvel falando que tinha arrematado em leilão que era o novo proprietário. E assim esse inquilino ficou assustado, sem saber. E foi justamente esse consenso, essa oportunização de conversar, de entender, de dialogar, que conseguiu se permanecer um contrato ativo por mais 90 dias, até ele se reestabelecer e sair daquele imóvel desocupando de forma totalmente consensual, sem nenhum tipo de maiores, né, desdobramentos, principalmente jurídico. É isso que aconteceu. Nós tivemos também lá em João Pessoa, na Paraíba, moradores, né, que saíram dentro de um prazo bem hábil e sem custo nenhum para a Larissa. Né? Então, mas o 2, aconteceu o que você falou. Não foi o proprietário, foi o inquilino. Ele alugava e ele comprou de mim. Por quê? O proprietário não falou que estava no leilão. Porque o inquilino foi pego de surpresa. E acontece com grande frequência. O de Betim ainda foi um caso pior, né? Não, o de Betim foi mais difícil. Assim. Foi o cliente, ele comprou esse imóvel, né, contrato de gaveta, vendeu um bem ali para adquirir esse imóvel. E depois ela descobre que esse imóvel foi para leilão e de repente chega lá, né, nós lá, para poder reclamar o imóvel, né? E aí ela ficou surpresa e tal. A princípio ela foi mais ríspida, né, no tratamento, mas com o tempo a gente foi tratando com ela, conversando com ela, trazendo ela pra gente, né? Porque A gente não, você. Porque se dependesse de mim, eu não tinha conseguido tirar ela. É. Eu falei assim, ó, eu já me conheço, então toma à frente, você conversa com ela que você vai resolver. e aí eu fui conversando com ela, conversando com o companheiro dela também, e nós conseguimos chegar num acordo e eles saíram, né, desse imóvel, desocuparam o imóvel e assim, de uma forma amigável, sem precisar das vias judiciais e que assim viabilizou a reforma, né? E agora a gente já está partindo para a venda dele já, né? Então, eu tô terminando a reforma dele, né? Tô terminando de pintar e já tem documento. Então, A agora documentação dele tá pronta. já conversei com o corretor também de Betim, né? Que é inclusive o Galhardo, que é nosso amigo. Aí ele vai vender pra mim. Aí semana que vem já vai tirar as fotos pra poder já vender. Esse ponto que você levantou, Itamar, é muito importante. Contrato de gaveta. Contrato de gaveta, ele é um contrato que a população em si, né, a sociedade, acha que lhe garante um direito de proprietário. E muitas das vezes não. Esse contrato de gaveta, ele te garante o direito de posse daquele imóvel. Proprietário é quem consta no registro. E muitas das vezes, se não se fizer, né, o devido registro do imóvel, acontece justamente isso que você citou. A pessoa comprou através de um contrato de gaveta, porém, o financiamento, ele se permaneceu no nome do proprietário registral. E se aquele proprietário não quita, não arca com essas obrigações de pagamento, esse imóvel vai ser retomado, né, pelo agente fiduciante e ali ele vai ser levado a leilão. E muitas das vezes aquela pessoa que tinha aquele contrato de gaveta, que é o real possuidor ali, que imaginava e pensava ser o proprietário, ele será surpreendido com outra pessoa que adquiriu aquele imóvel no leilão, batendo na porta dele, informando: hoje está aqui o documento, eu sou o real proprietário. E essa pessoa, muitas das vezes, fica, né, em grandes prejuízos econômicos. E aí, assim, é importante fazer tudo dentro da regulamentação legal, fazer todos os registros devidos. O contrato de gaveta, ele traz um pouco de segurança jurídica, mas ele não é o documento suficiente para registrar.
O registro do imóvel, ele somente será feito através de uma escritura pública. E um imóvel financiado, ele não pode ser comercializado diretamente entre o proprietário e o interessado em comprar. A agente credora daquela, o que financiou, né, o alienante daquele contrato, ele é o proprietário documental daquele imóvel até que se quite o financiamento. Então, para uma compra segura de um imóvel, tem que ser analisado se o vendedor, ele é o real proprietário. E com o leilão, quando a gente adquire um imóvel de leilão, esse registro, essa documentação, traz para quem adquiriu o direito de vender, porque ali sim ele é o real proprietário. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante essa análise jurídica, né, da validade de certos documentos que as pessoas elaboram e transacionam, né? Por isso que tem a diferença também de você comprar o imóvel à vista e de você comprar o imóvel financiado. A minha experiência foi, o à vista, geralmente, a documentação é mais rápida do que o financiado. Ela é mais rápida, é um pouquinho mais cara, por causa da escritura pública, né, que é um documento a mais que você paga, que você não paga quando você faz o financiamento, porque o contrato da Caixa Ele é uma minuta. Ele é a minuta que te dá poderes para registro, né? Ele vale como uma escritura pública. Então, ele é mais rápido, mas ele é um pouquinho mais caro, né? Mas nada que o lucro depois não compensa. Não Porque compensa. quanto menos tempo Menor você prazo, gasta, maior é o seu lucro. Sim, sim, sem dúvida. Só que aí a gente entra aquele detalhe que muitas das vezes, como o Manuel bem explicou, a alavancagem. Sim. Para a alavancagem, a gente não adquire um imóvel com pagamento à vista, muitas das vezes. Sim. A gente utiliza dos financiamentos. E o financiamento é o que vai proporcionar isso e não necessariamente você vai precisar de escritura pública. E não vai precisar também descapitalizar, né? Exatamente, que é o ponto mais importante, porque muitas das vezes, né, a partir do momento da aquisição do imóvel no leilão, você terá alguns custos necessários, tais como documentação, tais como reforma, como a venda em si, que também ela gera custos e futuros impostos. Então, quanto menos você descapitalizar, mais viabilidade você terá para nos projetos e novas aquisições, né? Eu hoje sou investidora que eu faço das duas formas, tanto à vista quanto financiado, porque eu acredito assim, isso vai mudar muito de acordo com o perfil do investidor. Sim. Na minha cabeça, eu vou ganhar no volume. Então, quanto mais tiver ali no processo, melhor para mim. Então, eu vou financiado, eu vou à vista, eu vou da forma que tiver ali, tô vendo a oportunidade, eu vou aproveitar e vou abraçar essa oportunidade. Por quê? Geralmente, você planta esse mês de fevereiro, você vai esperar colher até fevereiro do ano que vem. Então, na minha cabeça, eu plantei 12 imóveis. Eu já colhi 4 até agora. Então, tem mais 8 para eu colher. Se eu chegar no ano que vem colhendo esses agora, financiado ou à vista, vai só aumentar meu potencial. Porque eu vou ter lucro tanto no financiado, tanto no à vista. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tenho só 100 mil reais na minha conta, eu não vou tirar 100 mil reais e comprar um imóvel. Eu vou fazer primeiro financiado. Então, assim, depende do quanto você tem, assim, de dinheiro. Entendeu? Qual nível que você está dentro da Exatamente. aquisição Pra de quem quer imóveis de leilão. começar, eu falo, 20 mil reais, você começa aí, faz o seu primeiro imóvel. Porque você vai fazer financiado, você vai ter um custo aí. Pode ser que não seja 20 mil, mas até 20 mil pra você fazer a primeira operação. O que aconteceu com o meu amigo, né, eu não vou citar o nome dele, mas assim, o que eu indiquei, ele fez o primeiro financiado, ele gastou 17 mil e ele ganhou, se eu não me engano, 25, dentro de 7 meses. O que vai acontecer quando ele for fazer o segundo financiado? Além dos 15, 17 que ele investiu, ele tem mais 25. Então, ele também foi forçado a juntar esses 17. Sim. O que ele vai fazer? O segundo agora, ele pode fazer tanto só com o lucro, ou ele pode fazer 2 apartamentos. Sim. Um com o lucro e o outro com o dinheiro que ele tem guardado. Então, agora, a bola de neve dele já vai girar mais 2, sendo que um todo é lucro. Sim. Só lembrando que é uma bola de neve positiva, É. de crescimento Positiva. de valores. Então, assim, a pessoa acha que precisa ter muito dinheiro para ser investidor de leilão. Não precisa, gente. O meu primeiro imóvel foi 57 mil financiado. Eu comprei ele por apenas, acho que quase 4 mil, né? A entrada. Eu acho que o primeiro passo é conhecimento e disposição para entrar. Busque o conhecimento, entenda o que se está fazendo, busque orientações em diversas áreas, tanto quanto as questões jurídicas, quanto as questões de condições do imóveis que são feitos por engenheiros e também documentais e de financiamento junto aos despachantes correspondentes bancários, né? Isso é o primeiro passo, o conhecimento. E a coragem de empreender e assumir esse projeto, que eu trato como um projeto que a gente tem êxito, e executando corretamente, o êxito é garantido. E Minas Gerais, eu tenho buscado... Antigamente eu achei que eu ia ficar só em Minas. Minha cabeça abriu muito, porque eu tô tendo mais margem fora, né? Acho que Minas hoje é um estado que tem bastante oferta, só que eu tô olhando mais pro Nordeste hoje. Acho que João Pessoa tá crescendo muito. Como investidora, eu acho que
você perder o medo e analisar esse mercado fora e ter pessoas lá também que apoiam, a gente consegue, às vezes, em um imóvel lá, fazer lucro de 2 aqui em Minas. Então, tirar da cabeça, eu vou comprar só em Minas. O Manuel tirou muito isso da minha cabeça. Porque no início eu só queria Contagem, Betim, eu ficava naquela. Eu, não, Larissa, vamos pra Divinópolis, vamos começar em Divinópolis, que dá pra você dar um pulinho lá. E aí, depois a gente foi pra João Pessoa, e lá tem muita coisa boa, lá tá crescendo, e são imóveis bons, imóveis que eu não tô gastando tanto com reforma, com margem melhor de lucro. Então, assim, você entrar nesse meio, estudar e ter a confiança de comprar fora do estado, também vai fazer toda a diferença, no meu ponto de vista aí, dos novos investidores. Esse ponto de questão de Minas tem um agravante, porque aqui em Minas, a documentação é deixada de lado. A pessoa compra o lote, constrói a casa, mas ela nunca tira documento. E quando os imóveis são mais novos, né, construções mais novas, que tem essa documentação toda bonitinha, geralmente eles são mais caros aqui em Minas. Então, em João Pessoa, por exemplo, como é uma cidade que está em ascensão, está em crescimento, os imóveis são, a maioria deles, novos, tanto os apartamentos lá são novinhos. E documentado. Né? O que a Larissa falou, a questão da casa, da diferença da casa para apartamento, que a maioria dos apartamentos são documentados. Aqui em Belo Horizonte nós conseguimos ter prédios inteiros sem documento. É uma coisa assim, absurda, mas existe. Gente, só um ponto aqui que é bem interessante. Eu nunca fui de João Pessoa. Tá brincando, eu já conheço João Pessoa, assim. Eu falei com a Larissa outro dia, a gente tem que pegar um avião e descer lá no... Cara, eu tenho 7 apartamentos no lugar, eu não conheço, nunca fui. Assim, mas assim, eu já pesquisei, eu sei o nome de vários lugares lá. Eu acho que eu sei mais de lá do que quem mora lá, né? Porque eu sou investidora bem atenta. Mas eu acho muito engraçado isso. Tem hora que eu paro pra pensar que eu tenho 7 imóveis num lugar que eu nunca fui. Mas é bem natural, né, Larissa? Nesse sentido, igual você falou no início, você estava focando em Betim, Contagem. Por quê? Porque a proximidade traz um conforto de segurança pra gente. A gente começa a pensar no sentido de que estar perto é visível, é material, eu consigo estar ali. Isso é natural quando você está iniciando. Só que conforme você vai tendo conhecimento, vai expandindo, vai abrindo a sua mente em relação a isso, aí a coragem de investir fora vem, inclusive igual a sua veio, de investir fora em um local que você nunca foi, mas conhece porque buscou todo o conhecimento necessário, buscou a ajuda necessária e isso viabilizou que você pudesse, né, fazer esses investimentos nesse local. É natural essa insegurança inicial de que vou procurar aqui próximo de mim, mas também não pode ser um fator limitante. Ele não pode te limitar a fazer negócio só aqui, porque você vai restringir muito a sua capacidade de ganho. Você vai restringir muito as possibilidades. Tem 55 mil imóveis disponíveis, mas não são todos em Betim e Belo Horizonte. É no nosso Brasil inteiro. Eu visitei menos de 100 imóveis até hoje, não. Manuel, ele sabe. Eu já rodei muito. Ribeirão das Neves, Esmeraldas, tinha um domingo que eu passei o dia todo rodando. Esmeraldas, eu fui nos 7 apartamentos. A gente procura síndico para poder saber qual que é a administradora do condomínio para levantar a dívida. Não é fácil assim também, não. Para comprar 12, eu visitei uns 100. Eu já fui, por exemplo, já estava certo uma compra de uma casa em Divinópolis, eu bati daqui lá. Cheguei lá, a gente fez uma chamada de vídeo, né, Manuel? Não era a casa que estava na foto. Tinha uma casa na foto. Quando a gente foi ver o documento, o edital, era uma casa dos fundos. A casa estava toda cheia de trinca. Tava toda, né? A gente ia levar um prejuízo. Então, a gente não compra também sem ver. Ou eu vou lá ver, ou ele manda alguém, se for em outro estado, de confiança, para poder ir lá e ver e mandar vídeo. É a análise prévia, né? É a análise. Neves também, né? Que eu fui lá para você. Nossa, você foi para mim no de Neves. Meu Deus, era um pombal, cara. Esmeraldas, eu já devo ter rodado Esmeralda toda, procurando Ribeirão das Neves, Esmeraldas. Betim, eu já devo ter ido nos 20 apartamentos em Betim. Inclusive, tem até no meu condomínio também. Então, assim, a gente analisa, não é sair comprando qualquer coisa, não. Exato. Tem planilha de viabilidade, tem o edital que tem que ler tudo, é estudo, é conhecimento, é dedicação. Não existe dinheiro fácil. Quem estiver prometendo dinheiro fácil aí, você pode correr que tem coisa errada. Dá trabalho, mas compensa, viu, gente? Compensa. Exatamente. Eu já molhei meus pés na praia do Gramame sem nunca ter ido lá. O que a gente fala, geralmente, e eu tive que aprender isso aí na prática também, é que lucro não tem CEP, galera. Então é o seguinte, leilão é processo, é análise, é checklist. É fácil? Com certeza não tem nada fácil nessa vida. Até pra gente comer, a gente tem que mastigar. Mas se você vai fazendo ali o checklist, o passo, depois que você acertou a primeira vez, é um processo repetitivo. Como a Larissa falou, você tem que tratar o 13º imóvel como se fosse o primeiro, porque é processo. Então, você vai fazendo. Você não pode comprar sem tirar uma matrícula atualizada. Quando a gente entra lá no site da Caixa, né, Itamar, tem matrícula lá com um ano
que não está atualizado, a Caixa geralmente faz isso. Então, hoje em dia é prático, inclusive, vou te perguntar, Itamar, como que funciona o fluxo da documentação, que a gente falou aí que aqui o processo ele tem que ser preto no branco no papel, então tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Como que funciona, Itamar, esse fluxo? Vamos supor, eu comprei o imóvel hoje, pode ser à vista, financiado. E ainda mais se falar como que é essa experiência de documentar um imóvel lá em João Pessoa, lá em qualquer lugar do Brasil, como que funciona esse fluxo desde a compra até o imóvel estar registrado no nome do comprador ou investidor. Assim que você entra no digital e tem acesso a esse documento, que é a matrícula do imóvel, lá você vai ter todas as averbações que foram feitas naquele imóvel, desde a construção lá atrás, quando ainda era lote, até a última alteração, que é o leilão da Caixa, né? Essa avaliação da Caixa, essa averbação do leilão, que está registrado ali, às vezes ela pode durar até 2 anos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes a avaliação na época não é a mesma avaliação atual, né? Pode ter melhorado, mas pode ter piorado devido às condições da região. Então assim que a pessoa remata, né, que Manuel mandou para mim lá a documentação para que possa ser feita esse registro, a gente busca a matrícula, a inscrição do imóvel, né, junto à prefeitura, que aqui em Belo Horizonte a gente chama de inscrição municipal. Em outros estados não é colocada a inscrição, mas tem na matrícula um número que você vai conseguir tirar ali o ITBI do imóvel. Já uma pessoa tinha muita dificuldade com isso, porque é muito diferente da nossa daqui, né, e de todos os outros que já tinha feito, né? A gente tinha feito em Goiás também, para alguns outros clientes. Mas nós conseguimos esse ITBI. E quanto mais rápido a gente consegue isso, mais rápido a gente consegue finalizar o processo. Por quê? Assim que a gente paga o ITBI, por isso a importância de pagar logo, a gente tem que aguardar o prazo da prefeitura liberar para a gente a CND, que é a certidão negativa de débito, tanto do ITBI, tanto do IPTU. Então, saindo dessa CND da prefeitura, a gente já pode dar entrada no registro do imóvel, junto ao cartório de registro de imóveis da região e o que ele está registrado, né? Aqui em BH, por exemplo, a gente está com 10 cartórios. Na João Pessoa tem 2, em Divinópolis tem 3. Então, assim que a gente dá entrada com essa documentação, se estiver tudo correto, né, se não precisar fazer nada, nenhuma averbação, nenhum ressalva em contrato, o que o Nato Digital ajudou bastante também, porque o primeiro seu foi assinatura manual. Nossa, foi mesmo. Deu uma alcanceira, porque o cartório de lá, de Divinópolis, não aceita nada por e-mail, não aceita nada por WhatsApp, só presencial. Então, até a gente conseguir viabilizar alguém lá dentro, lá da cidade para fazer isso, eu tinha que rachar daqui até lá em Divinópolis, ou mandar Teve alguém que lá. escutar muito, né? Nossa, teve um dia que a Larissa, eu tava no caminho para Divinópolis, a Larissa foi comigo conversar comigo aqui até lá em Divinópolis. 2 horas. Sei lá, você vai pra Divinópolis. Larissa, eu tô a caminho de lá. Porque assim, é uma dificuldade de contato, né, devido a características ou regras da empresa, né, que dificulta muito. Então, assim, o Nato Digital trouxe essa facilidade pra gente. Então, eu não preciso ir em João Pessoa, porque, tem um problema no contrato. Teve um erro no contrato, pode acontecer. Entendeu? Né, quem está editando o contrato é um ser humano, passivo de erro. É lógico que esses contratos eles passam por várias etapas de verificação. Nossa, do gerente, da equipe da SR, né, do CVM. E assim, mas às vezes passa alguma coisa. Sim. Principalmente em relação à descrição do imóvel. Aqui nós fazemos a descrição do imóvel de uma forma. Lá em João Pessoa eles não aceitam da forma que a gente faz. Apartamento, 2 quadras, endereço tal. Não. Tem que ser do jeito deles. É regionalizado Os né? padrões deles lá e assim, inclusive até na escritura pública. Eles já me pediram para fazer alteração na escritura pública, do 9 e do 10. Na alteração na escritura pública por causa de descrição do imóvel. Então assim, é bem burocrático, mas são... Uma coisa que você tem que falar também é a praticidade dessas assinaturas. Eu faço tudo de casa. Sim, Às vezes eu faço, sei lá, tô lá na piscina, aí eu tô assinando um contrato, o cartório marca, liga e pergunta, faz uma chamada de vídeo. Então, assim, para quem não tem tempo e quer como segunda renda, eu super indico. Sim, o Nato Digital traz essa facilidade também. Onde você tiver, você assina, né, pelos canais, né, tanto do Gov.br, né, que tem assinatura digital, quanto de outros também, que eu não vou citar aqui para não ficar... Pra pessoa que acha que vai ter que deslocar, vai ter que... Não. A gente manda o PDF, a pessoa assina no campo específico dela ali, do nome dela, manda pra gente novamente, o gerente da Caixa assina e a gente leva isso adiante tanto para a prefeitura quanto no cartório de registro de imóveis. E depois que está no cartório de registro de imóveis, dependendo da região, 15, 20, às vezes 30 dias. Porque fica interrogação. A pessoa geralmente, vou ter que ficar indo na Caixa, Não. vou ter que ficar deslocando para poder fazer as assinaturas. É muito tranquilo. Para quem não tem tempo, né? E é feita uma videochamada antes do cartório com a pessoa, né, para Isso. conferir todos os dados. A gente manda essa minuta primeiro para a pessoa, para ela ler, ver se tem algum erro.
ela corrige isso antes da assinatura, né? Ela analisa, ela tem um prazo para analisar isso também. É lógico, é um contrato que você, quanto mais rápido você ler e analisar, melhor, né? Eu, particularmente, até te agradeço, porque eu nunca peguei nada errado. É, Você sempre, antes, você confere tudo, então a chance de ter erro ali, sempre zero. Eu nunca achei nada eu sou errado. muito atento a isso aí, justamente porque eu sei o trabalho que vai me dar depois. Então, uma futura correção. E assim, como a gente lá na empresa, não trabalho só eu, né? Eu Ó, falando e de nesse Itamar, mundo mas dos assim, tem uma leilões, equipe atrás de mim que Eu trabalha descobri muito onde bem. que minha mãe e meu pai nasceu, porque eu não sabia, não. Você me deve Foi essa, uma hein? descoberta. Você me deve essa. hein? Você sabe onde que seu pai me nasceu? Eu falei, eu sou de Itabirinha de Mantena, né? Eu suponho que a minha mãe nasceu em Itabirinha e que meu pai também nasceu em Itabirinha. Aí vai eu lá descobrir que meu pai nasceu em Governador Valadares e a minha mãe nasceu em Itabirinha. Aí eu falei, cara, eu não sabia onde meus pais tinham nascido. Eu achei que era tudo em Itabirinha, né? Quem descobriu foi você, né? Que me contou isso. Eu perguntei pra ela, você sabe onde seu pai nasceu, Larissa? E ela não sabia. Eu falei, não, Itabirinha. Ela não. Ele não, é Valadares. Ô, Itamar, você tocou num ponto muito importante aí, que foi da análise, né, da escritura para ver se já houve a definitiva averbação, onde a, digamos, Caixa como alienante, ela fez, né, a averbação da retomada do imóvel e disponibilidade do leilão. Outro ponto que é muito importante de uma análise jurídica é a existência de processos que visam a desconstituição daquele referido leilão. Porque hoje levamos, né, para o ponto que o proprietário atual daquele imóvel está em dívida, aquele imóvel está para leilão, porém, em paralelo, pode existir um processo para desconstituir aquela retomada de propriedade. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque se você adquirir aquele imóvel e logo após a aquisição for desconstituído o leilão, automaticamente a sua compra será, né, desfeita. E com isso você perdeu tempo e teve alguns custos que dificilmente você conseguirá reavê-los. Então, essa análise prévia é muito importante para evitar esses tipos de situação, né, onde pode acontecer. E hoje a gente vê muitos escritórios jurídicos que são voltados e especialistas justamente para quando o proprietário está em iminência de perder o imóvel para um leilão. E aí tem a atuação jurídica do amigo advogado para desconstituir o leilão. Então, essa análise é de extrema importância para não ser pego de surpresa após essa aquisição com a desconstituição do leilão, né? Nós pegamos 2 casos assim, de outros clientes lá que tinha essa averbação. A pessoa acabou... ela pagou para ver, o outro desistiu. E o departamento jurídico está resolvendo isso aí. Mas realmente tem que tomar muito cuidado, principalmente às vezes com servidão, que é algo também que está na matrícula e não é levado em consideração. E às vezes aquela servidão, na hora do registro, a gente precisa descobrir que servidão é essa, que vai estar lá na matrícula mãe do imóvel, né, que traz para a gente um transtorno. Então, quando você consegue analisar tudo isso antes, Sim. Você consegue... Essa atuação é muito importante, porque, a exemplo, em imóveis, né, de leilões judiciais, a análise dos credores, né, dos proprietários. Se esses proprietários, não existe outros credores de dívida que estão em processo judicial buscando o recebimento, e um imóvel pode haver, às vezes, mais de uma indisponibilidade averbada na sua matrícula. Sim. Então, essa análise prévia documental é muito importante no extrajudicial, bem como no judicial, porque, às vezes, tem 3 processos que geraram indisponibilidade naquele imóvel. E aí, aquele leilão por um processo vai gerar toda uma situação jurídica para desconstituição daquelas outras indisponibilidades, né, que existiam ali. Então, é um ponto de se observar com bastante cautela e bastante critério, né, para eliminar qualquer risco futuro. É por isso que é tão importante, né, ter o mentor, uma pessoa que vai, né, vai te dar essa mentoria, e você ter pessoas como a Larissa tem hoje, um despachante, né, um corretor. Né? Então, assim, você consegue cercar de todos os problemas que possam surgir e evitar, às vezes, um investimento mal feito, né? Porque o nosso desejo é que todos comprem e sejam felizes, né? Com esses imóveis, com essas conquistas. Né? E essa multidisciplinaridade, né, de profissionais é o que traz a segurança. Sim. É trazer diversas áreas atuando em conjunto para um mesmo resultado final, que é o êxito na compra, né, e na venda dos imóveis de leilão, né? Porque às vezes o advogado vai te ajudar na parte jurídica, mas ele não consegue ter noção, por exemplo, de mercado lá. Então, um corretor ele vai te dar o valor. Esse bairro, por exemplo, você não consegue vender esse imóvel por esse valor. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, tem que ter toda essa equipe para te ajudar. Exatamente. Galera, para fechar com chave de ouro, aqui a gente teria assunto para horas e horas. Vou fazer uma perguntinha para cada, só para um bate-pronto. Larissa, para fechar com chave de ouro, se você fosse começar agora, tivesse 100 mil para investir, uma franquia da Cacau Show
ou comprar 3 apartamentos de 35 mil cada um lá em João Pessoa? Nossa, você sabe que é comprar apartamento em João Pessoa, em qualquer lugar, investir em imóveis, pra mim isso aí agora. E outra coisa, quando você começa, não para mais não, viu? Ó, no início, eu tava com um probleminha que eu tava viciada. Viciada assim, no ponto positivo, né, Manuel? É. Só falava disso, o Manuel querendo distrair com um assunto ou outro. Não, Manuel, eu quero falar só de leilão, só de leilão, só de leilão. Então, assim, é uma coisa muito positiva. Agora, um negócio que eu queria falar, que é assim, as pessoas acham que é mágica, mas não é. O leilão nada mais é que a pessoa, o leilão, o imóvel custa 200 mil. A pessoa já pagou 100, a Caixa só quer receber mais 100. Ela não quer saber que custa 200 mil. Então, resumindo, isso que é o leilão de imóveis. Não tem mágica, não. É realmente o valor que a pessoa deve, que a gente vai lá e paga e compra. É isso aí, Tamar. À vista ou financiado? Qual a melhor opção para o investidor? Financiado. Ótimo. É isso aí, alavancagem é tudo. Doutor, qual que é o maior erro que as pessoas cometem no leilão e como evitar? Para fechar com chave de ouro. O maior erro que hoje se tem é não fazer uma consulta e uma análise prévia. Conhecer aquilo que você está adquirindo, Manuel, é de extrema importância, porque é através dali que você conseguirá estruturar todo o seu projeto visando o seu objetivo final. Então, a mais importante é a consulta prévia. E como que você faz isso? Com a devida assessoria competente, com a análise competente de todo o material que há disponível. Uma assessoria jurídica. Isso é o maior interessante para essa análise prévia que você precisa realizar, né? É isso aí, galera. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, sucesso. Obrigada.